Na semana passada eu falei numa visita aos arquivos da RTP. E cá estamos, como veem, estamos num arquivo, simplesmente guardam-se aqui cerca de 140 mil horas de emissão. Os filmes que estão nestas caixas, ao todo, representam 140 mil horas. O tempo que demorava a ver era esse mesmo, portanto, 140 mil horas. Para terem uma ideia do que isso é, são 15 anos. Daqui a 15 anos, 24 horas por dia, teríamos conseguido visionar todo este material. Como é claro que isso não é possível, eu não disponho de 15 anos, resolvi fazer um resumo dos principais acontecimentos do mundo durante os 40 anos que dura a RTP e ir incluindo nesse resumo as imagens que aqui se encontram. Bom, naturalmente que a história registra muitos tipos de mudanças, não só as políticas, mas as culturais, as sociais, as económicas, as tecnológicas, agora as ambientais, e tudo isso é história e tudo isso está aqui. Eu é que, por uma questão de tempo, vou limitar-me a falar daquilo que considero as grandes mudanças políticas. E para mim, talvez a mais importante de todas seja aquilo a que se pode chamar o fim do tempo das hegemonias. O tempo das hegemonias é o tempo em que uma potência podia dizer às outras: aqui quem manda sou eu, e as outras tinham de acatar. Bom, todos sabem que nos princípios do nosso século, quem mandava realmente na Europa e numa grande parte do mundo eram os ingleses. Era a esquadra de Sua Majestade. Isso durou até que, em 1914, aparecem os alemães a disputar à Inglaterra o papel de primeira potência europeia. E é assim que se dá a Primeira Grande Guerra Mundial, a Guerra de 14-18. A Inglaterra e os seus aliados ganharam, mas para ganhar tiveram de pedir o auxílio à América. E quem realmente passa a ser a potência que manda na Europa e numa grande parte do mundo, depois da Primeira Grande Guerra e até à Segunda, são os americanos. É a esquadra americana. Devo-lhes dizer que a Segunda Grande Guerra Mundial tem exatamente a mesma origem. É uma luta pelo domínio do mundo. É claro que na Europa e na América mandavam os americanos, mas no Pacífico, naquela imensidão, quem é que mandava? Eram os americanos ou eram os japoneses? Essa era a grande questão em aberto e, como sabem, isso desencadeia a guerra do Japão à América. Essa guerra foi uma guerra terrível, teve um fim terrível. A história já nos tinha ensinado que uma cidade demora séculos a fazer. Roma e Pavia não se fizeram num só dia. Mas o que ali se aprendeu é que uma grande cidade pode demorar um segundo só a destruir. Bom, e depois de uma coisa daquelas, claro que quem mandou no mundo foram os americanos. Os alemães nunca se resignaram à derrota que lhes foi infligida pelos aliados em 1918 e, 20 anos depois dessa derrota, foram arranjar um cabo para pedir a desforra. Um cabo
chamado Adolf Hitler. E o cabo ia ganhando a guerra. Eu acho mesmo que se não fosse aquela estupidez e aquela ferocidade com que ele perseguiu os judeus, era capaz de ter ganho. Também aí, os aliados, os ingleses, tiveram que pedir ajuda. E agora vão pedir ajuda, por um lado, à América, por outro lado, aos russos. E voltaram a ser os aliados quem ganhou a guerra. Pense que os verdadeiros vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial são os russos e os americanos. E isso cria uma situação difícil, porque ambos ganham. Mas americanos e russos têm projetos completamente diferentes para oferecer ao mundo. Os americanos, enfim, beberam aquele individualismo inglês, são o país dos negócios, do consumo, e, portanto, são o país que defende a liberdade de cada um poder fazer os negócios que quiser. Os russos, pelo contrário, herdaram um coletivismo que vai até à pré-história. Esses, o que têm para oferecer é a igualdade de uma sociedade planeada para todos, onde todos possam ser iguais. Isto, pelo menos, em teoria. E como nem os americanos aceitam o projeto do mundo que os russos propõem, nem os russos aceitam o projeto americano, é preciso dividir o mundo ao meio. Um mundo de influência soviética, um mundo de influência americana. E essa era a situação que se viveu nestas décadas 50, 60, 70. Bom, mas aí acontece qualquer coisa com a qual ninguém tinha contado. Enquanto esses dois mundos, o mundo ocidental e o mundo oriental, o mundo soviético, o mundo americano, estavam a discutir: o primeiro sou eu, não, eu é que sou o primeiro, tu só podes ser o segundo, não, o segundo és tu, que eu sou o primeiro. Enquanto isso discutia, reuniram-se numa cidade da Ásia, em Bandung, os representantes de 25 países asiáticos. Nessa reunião, condenou-se sem qualquer reserva o colonialismo, quer fosse soviético, quer fosse americano, quer fosse socialista, quer fosse capitalista. E, de certo modo, em Bandung foi como se dissesse: vocês discutam lá quem é primeiro, quem é segundo, e a nós podem nos chamar terceiro mundo à vontade. Terceiro, porque nós somos o primeiro, sob o ponto de vista da população que aqui vive. 55% da população do mundo está nos nossos países. Nós somos o primeiro, sob o ponto de vista do sofrimento e da fome. Em parte nenhuma do mundo se passa tão mal como aqui, mas nós também somos o primeiro, sob o ponto de vista dos votos na Assembleia Geral das Nações Unidas, e, portanto, o que nós não votarmos não pode ser recebido. Eu penso que essa aparição de um terceiro dialogante no grande palco do mundo é o facto decisivo da história destes últimos 40 anos. Reparem, os Estados Unidos perderam logo a seguir a guerra do Vietnã, que era na Ásia, e perderam-na porquê? Porque
o tal terceiro mundo se solidarizou com o Vietnã. Em 1964, a China, que liderava o terceiro mundo, já tinha a bomba atómica. Agora não eram só os russos e os americanos. Era preciso também contar com a bomba que ninguém sabia para que lado os chineses a iam atirar. E é isso que permite ao mundo ficar mais livre. Reparem, Fidel Castro, que nasce na América, lidera na América um movimento em nome da independência e da liberdade de povos que aspiram por ela desde o tempo dos reis castelhanos. Fidel Castro escolhe o mundo a que quer pertencer e declara-se um homem do terceiro mundo. Eu penso que foi realmente essa alteração radical nas forças que provocou a mudança de tom no discurso leste-oeste. Até aí falava-se em Guerra Fria. A partir de agora vai-se falar em coexistência pacífica. Eu não sei se aqui nessas bobinas há alguma imagem, mas há um facto que eu acho muito significativo desta mudança. É que em 1964 se estabelece uma linha telefónica direta entre a mesa do presidente dos Estados Unidos e a mesa do chefe do governo na União Soviética. O que isto quer dizer é nem mais nem menos que isto. É a falar que a gente se entende. Bom, e é nesse mundo que nós agora vivemos. Um mundo onde a paz está pendurada num gancho do telefone. Enquanto o mundo se dividia em três, com as capitais em Moscou, em Washington e em Bandung, ou qualquer parte da Ásia, não sei onde, qual era o destino da Europa? Aí está uma bela questão. Qual era nisso tudo o papel da Europa? A questão do papel da Europa tinha preocupado muita gente. Logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, o estadista francês Aristides Briand falou nos Estados Unidos da Europa. Os Estados Unidos, aí toda a gente sentiu a pele arrepiar-se. Ainda mais Estados Unidos. Bom, mas no fim da Segunda Guerra Mundial, outro estadista, Churchill, voltou a dizer a mesma coisa, embora de uma forma muito mais bonita. O que ele disse foi: levanta-te, Europa. Disse isso em 1946. Mas é muito mais fácil dizer essas coisas do que fazê-las. E passaram 11 anos até que pudesse ser criada no Tratado de Roma de 1957 a CEE. Inicialmente é uma coisa que não é muito grande, apanha 6 países. Pode-se dizer que é uma reconciliação da França com os inimigos do eixo, a Alemanha e a Itália, e a adesão de 3 satélites, a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo, a Europa dos 6. A Inglaterra não quis alinhar, a Inglaterra e os seus amigos, e entre eles Portugal, que estava realmente na esfera inglesa. Mas devo dizer-lhes que não era esse o principal obstáculo à unificação da Europa. Era outro. Era a questão ideológica que opunha o leste ao ocidente. De um lado, a NATO, com os canhões apontados para lá. Do outro lado, o Pacto de Varsóvia, com os canhões apontados para cá.
Mas então dá-se outra coisa que não tinha sido prevista. A perestroika. A perestroika, isto quer dizer a reestruturação económica. É uma mudança que se inicia na União Soviética, liderada pelo estadista Gorbachev, e que tinha por detrás um processo já muito complicado. Tem-se falado muito sobre perestroika. A minha opinião, posso estar enganado, mas eu julgo por detrás da perestroika estão primeiro realmente dificuldades económicas verdadeiras que a Rússia estava a sentir. Em segundo lugar estão as erupções de nacionalismo que surgem dentro da cortina de ferro. Enquanto a Rússia foi só Rússia, tudo correu bem. Quando a fronteira foi a cortina de ferro, as coisas começaram a complicar-se. Houve crises muito graves. Por exemplo, a história de Gdansk, na Polónia, com o Walesa, a questão da Hungria, mas, sobretudo, a melindrosa questão do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi fatídico. Bom, e além disso, é claro, houve a morte de Stalin. Stalin era um homem forte que só por si era uma espécie de pivô do poder. Depois dele morrer, substituíram-no por uns velhotes já muito asmáticos e tal. Houve dois, nem sei os nomes deles, mas foram 2 anos de vácuo político de poder pessoal. E tudo isso conduziu realmente à perestroika, a uma grande crise no interior da União Soviética, crise que aqui no Ocidente foi entendida como o fundo do túnel. É possível que tenha sido apenas uma fase da Lua. De qualquer forma, uma coisa é certa. Quem passou a liderar o grande espaço estratégico europeu deixou de ser a União Soviética e os Estados Unidos e passou a ser a Alemanha. Bom, os meus telespectadores estão todos a pensar, sim, isso é lá no mundo, na Europa, e é em Portugal. E o que é que aconteceu em Portugal? Como é que o senhor vai contar o que aconteceu aqui em Portugal? É muito simples. Quando as pessoas dizem a estrita verdade, podem sempre entender-se. Em Portugal tem que se distinguir 2 períodos. Um até 25 de abril de 1974. Outro, depois de 25 de abril de 1974. Até ao 25 de abril funciona em Portugal um regime que, por um lado, é um regime autoritário, dá o privilégio do poder ao Executivo. Por outro lado, é um regime anticomunista e, por outro lado, é um regime nacionalista com um projeto nacional próprio. E esse projeto chama-se O Mundo Português. A frase chegou a correr, como sabem, houve a exposição do mundo português. Ora bem, estas 3 características tiveram este efeito. O facto de ser um sistema autoritário alienou ao regime a simpatia de uma grande parte da burguesia e da classe média que estão sempre interessadas nas suas liberdades, designadamente nas suas liberdades de fazer negócios. Por outro lado, o facto de ser um regime anticomunista e que fiscalizava estreitamente as atividades sindicais alienou ao regime a simpatia das camadas trabalhadoras interessadas, como é natural, na situação de vida dos trabalhadores. Por fim, o facto de ser um regime nacionalista interessado
na construção do mundo português, valeu ao regime a hostilidade aberta do terceiro mundo, que naturalmente estava interessado na independência daqueles espaços que Portugal dizia serem províncias suas e que levaram até lá uma guerra de guerrilhas que durou 13 anos. Por isso, o movimento dos Capitães de Abril foi apenas o elemento detonador de uma situação geral. No 25 de Abril, olhem para o Carmo, vejam o Carmo, é realmente um movimento militar, mas apenas 8 dias depois, no 1º de Maio, é evidente que é um grande movimento com uma larguíssima base de apoio popular. Ora bem, tudo isto está contado nestas caixas. Tudo isto. Estão as pessoas. Salazar, os seus 40 anos. Franco Nogueira, que é um dos grandes obreiros do mundo português. Marcelo Caetano, ligado à Primavera Marcelista. O general Spínola. Olhem duas imagens, aqui toma posse, ali renuncia. O general Costa Gomes foi o árbitro num desafio muito difícil. Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves, líder da esperança num período conturbado, Sá Carneiro, o general Ramalhianes, Freitas do Amaral, líder de um partido, o Dr. Pinto Balsemão, Cavaco Silva, esteve à testa do governo durante 10 anos, o engenheiro Guterres, que está agora, Jorge Sampaio, o Dr. Mário Soares. Eu deixei o Dr. Mário Soares para o fim, e não é que ele seja o último, é que ele quer prestar uma especial homenagem a este homem. Se devem 10 anos de uma presidência aberta e exemplar. É claro que estão as pessoas, mas não só as pessoas, estão também os grandes episódios da vida nacional. Olha a ponte sobre o Tejo. Aquilo é a guerra em África. Veja o 25 de Abril no Carmo. Lá vai preso o Marcelo Caetano. Agora, no ambiente histórico dos Jerónimos, é a nossa entrada na CEE. Desfeito o sonho de império, era o único caminho que nós tínhamos. E o vulcão dos Capelinhos? 3 homens da RTP iam arriscando a vida para tirar aquelas imagens e o fogo do Chiado. E a cultura, tudo está aqui guardado. Aqui podem ver outra vez Vilaré. Uma guitarra diz coisas na voz eterna do fado. É o Chico do Benfica que mora no 27 da Rua do Paraíso. Assim que a meia velhota lhe prepara a paparoca, pega na banza e vai disto. Afirmam que a vida é breve, engano, a vida é comprida. E a Amália? E o Peça? Tenho uma triste notícia a dar a todos os senhores telespectadores. Estamos a chegar ao final do programa com que a Rádio e Televisão Portuguesa teve o prazer de apresentar perante as suas câmaras a estimada artista Amália Rodrigues. E o famoso Zip Zip? Eu li algures que o primeiro contacto de Almada Negreiros com Fernando Pessoa terá sido uma pergunta que Almada Negreiros lhe foi fazer acerca da sua primeira exposição de desenhos. É exatamente assim que vem nos jornais. E os mais antigos ainda se lembram das charlas do Dr. Raul Machado.
E o Vitorino Nemésio, se bem me lembro, o Vitorino Nemésio nunca mais será esquecido. E uma atrai outra e cria outra. Assim também o operário, o operador, o manufator, o gestor. Não há gestores que cheguem, nem operários que cheguem. Então, e a música com o António Vitorino de Almeida? O filósofo Kant admitia efetivamente a hipótese de haver uma estética meramente formal e, se eu seguisse aqui à letra a expressão onde há galos não cantam pintos, naturalmente não falava mais sobre o assunto. E essa presença cultural irrepetível do David Mourão Ferreira e a agronomia do Veloso, do Sousa Veloso, e a música de maestro José Atalaia e o Freitas Branco. O resultado do nosso século é até mais chegada a nós, no que diz respeito a datas. Tudo isso e muito mais do que isso está guardado nestes milhares e milhares de caixas de alumínio. Eu ouso dizer que estes arquivos, hoje, para a memória nacional, para a consciência que nós temos de nós próprios, não são menos importantes que a Torre do Tombo ou a Biblioteca Nacional. E já agora fica aqui um pedido. A RTP tem prestado grandes serviços ao país, pois que preste mais este, de acabar com estes arquivos um bocado provisórios e que faça o grande arquivo nacional da RTP, a memória de Portugal nos seus últimos anos.